A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor Mauro Malafaia Oficial. Antes da gente começar para mais um vídeo, deixe seu joinha aí, ó. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, compartilhe, comentem, venha fazer parte da nossa comunidade cristã Missão Atalaia, pregando o verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor. Descrição do vídeo, primeiro comentário fixado, fica a nossa chave Pix para quem puder contribuir aí. Não conseguimos recursos necessários para fazer alguma coisa no Natal, né? Quem sabe aí o ano que vem a gente tenha recursos e possa fazer alguma coisa para as crianças, né? Não consegui, infelizmente, né? Mas é tudo na vontade do Senhor, né? Consegui fazer algumas cestas, alguma coisa para ter doado, né? No Natal. Mas hoje é véspera de Natal e Deus assim vai nos ajudando, nos fortalecendo. Nós vamos o quê? Amanhã, vou ver se eu consigo abrir uma... Ver se eu consigo abrir uma live amanhã pra gente estarmos orando, né? Pessoal, Natal. Vamos lá. E outro, a gente vem falar hoje do quê? Do nascimento de Jesus, tá? Antes de eu começar aqui, a palavra aqui que está em Lucas, no capítulo 2, versículo 1 em diante, tá? Que no 1, não, capítulo 2, é isso mesmo, versículo 1 em diante, nascimento de Jesus. Antes de eu começar a falar sobre o nascimento de Jesus, eu vou deixar uma coisa bem clara. Até hoje, tá? Nada é provado que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, tá bom, gente? Isso é uma união, a gente sabe muito bem que, né, da cultura que vem da igreja católica, tá? Isso a gente sabe muito bem. Nós, protestantes evangélicos, eu mesmo não creio que Jesus nasceu no dia 25, como eles colocam. Isso é tudo uma jogada, foi tudo que um marketing, porque logo em seguida tem Papai Noel, aí colocaram tudo no mesmo dia, né? A gente sabe muito bem que isso aí é consumismo, né? Para vendas, né? O mercado é bom, para quem tem comércio é ótimo, né? Que tenha esse dia, porque as pessoas vendem mais, prosperam mais, e graças a Deus por isso, tá? Mas não é provado cientificamente, nem por documentos históricos, nada, que Jesus nasceu no dia 25, tá? De dezembro, tá bom? Então, fique bem claro isso daí, tá bom? Mas temos essa passagem aqui na Bíblia, do como foi o nascimento de Jesus, e nós vamos falar sobre isso, como foi o nascimento de Jesus, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, que é Caio Otávio, o filho adotivo e sucessor de Júlio César. Reinou de 29 a.C. a 14 depois de Cristo. Tá bom? Então isso foi o reinado dele, tá bom? De César Augusto, quem foi? Caio Otávio, é o filho adotivo e sucessor de Júlio César, tá bom? Então isso daí, esse é o reinado, esse é o reinado que estava no momento, né? Então esse é o que a situação do momento que estava acontecendo, ó. Para que todo mundo se alistasse, prestem atenção, todo mundo se alistasse, que é uma figura de linguagem, não, toda uma parte, era como se fosse um censo da época, tá? Então, é o seguinte, é como se fosse um censo. Então, todo mundo se alistasse. Era mais ou menos como se fosse um censo para fazer contagem da população. Entendeu? É isso aí. Então tá. O pessoal lá se alistasse, né? Quem fosse aí, o pessoal do reinado dele. É fazer um censo. Tá? Muitos historiadores dizem isso, que era como se fosse um censo. Tá? Eu também creio que seja isso. Vamos no 2. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria. Então,
Esse versículo devia ter sido traduzido: esse censo aconteceu antes que Cirinho fosse governador da Síria. Tá. Então é o seguinte, é um censo, tá bom? Então esse era o contexto atual. Contexto atual. E José precisava ir, tá? Vamos lá. E todos iam se alistar, cada um à sua própria cidade. Então, vamos lá. Cada um tinha que ir na sua própria cidade lá, dar o seu nome lá, se alistar e fazer essa parte desse censo, tá bom? E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Então é isso aí, ó. Era uma distância de cerca de 129 quilômetros. Então José com Maria, pegou Maria ali, já grávida, e subiu para lá. Entendeu? De Nazaré, ó. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, então da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada de Belém. Então ele foi, porque era a casa de quem? E sua família de Davi, então, porque era da sua casa e família de Davi. Então ele foi para lá para se alistar, para fazer esse censo, tá bom? A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então ela já estava grávida do Espírito Santo ali, entendeu? Vamos lá. A viagem deve ter sido muito difícil para ela. Com certeza, né? Ela estava grávida já, prestes a dar à luz, e fez essa viagem todinha de 129 quilômetros. Uma grande distância, né? E aconteceu, aí vamos para o 6. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz. Então, não estou falando, já estava próxima, ela já estava lá no final da gravidez. Trata-se de do parto mais importante da história humana, sim, né? Deus se faria carne e se oferecia a si mesmo na cruz com um sacrifício perfeito a fim de libertar a humanidade. Então aí, o verbo se fez carne, né? É isso aí. É com certeza o nascimento mais importante, né? O nascimento de Jesus. Olha lá. E deu à luz a seu filho primogênito. Então o que quer dizer? Visa enfatizar o fato de que não havia nenhum outro filho até este momento. Então era o primeiro filho de Maria, tá? E também isso refuta o engano da Igreja Católica, que afirma que Maria, depois disso, não teve nenhum outro filho. Então já refuta a coisa da Igreja Católica, tá bom? Que ela fala que Maria nunca teve mais nenhum filho, né? Só teve filho do Espírito Santo. Não. Teve Jesus, segundo historiadores afirmam, teólogos, estudiosos, mestres afirmam que Jesus teve sim irmãos, tá? Vamos lá. Tendo permanecido virgem, não. Por toda a sua vida, de fato. Não, não, não. Eu também não creio nisso. Jesus, aqui tem uma explicação. Jesus tinha 4 irmãos. Da onde veio esses irmãos? Tiago, José, Simão e Judas. E também 2 irmãs ou 3 irmãs, né? Que também não citam o nome delas, mas está em Mateus 13, do capítulo 13, no versículo 55 ao 56. Então esses foram irmãos de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas, os homens. E 2 ou 3 irmãs que também não é citado o nome, tá? Então Jesus teve irmãos. Ó, e envolveu-o, aí nasceu Jesus lá, tá? Deu luz, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura. Fala de um lugar onde os animais eram alimentados. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Que ela deu numa manjedoura, né? Onde os animais eram alimentados. Porque não havia lugar para eles na hospedaria, devido que ao fato desse censo, as hospedarias estavam todas cheias, tá? A hospedaria de Belém existia há muitos anos, tendo sido mencionada em Jeremias 41, 17. Esse tipo de hospedaria era para
os mais pobres dos pobres, e oferecia pouco mais que o abrigo de suas paredes e teto. Então, era bem pobrezinha, tá? Então aqui a gente já tem o nascimento de Jesus, a coisa maravilhosa do nascimento de Jesus. Então aqui a gente tem que refutar alguns papos, algumas coisas. Como eu já disse no começo do vídeo, não há certeza, não tem certeza, ninguém consegue provar o dia que Jesus nasceu. Até hoje já tentaram várias hipóteses, várias teorias, né? Mas vamos para frente. Ora, havia naquela mesma comarca pastores. Então pertenciam o quê? A classe mais baixa da sociedade daquela época, que estavam no campo. Refere-se o quê? É isso daqui. A área ao redor de Belém, e guardavam durante as vigílias de noite o seu trabalho. Dá indicação de que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, pois era costume tirarem os rebanhos depois da Páscoa, que era em abril. Tá vendo? Já é uma hipótese. Para que ficassem fora até a próxima chuva, em outubro ou novembro. Então já dá aí, ó, que não tem, né? Pelo contexto histórico, cultural da época e pelo trabalho deles e como eles faziam, então aqui, o que tem aqui já tem um dado já para dizer que eles nasciam, que depois, ó, era costume tirarem os rebanhos depois da Páscoa, que era em abril, a Páscoa, para que ficassem fora até a primeira chuva em outubro ou novembro. Então já refuta que Jesus não nasceu no dia 25, tá? E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. Então revela o fato de que o nascimento de Jesus não foi anunciado aos notáveis de Israel. Quer dizer, não. Foi anunciado que aos pastores, né? Que legal, que lindo, né? Mas sim a uns pastores desconhecidos. Então o anjo foi lá anunciar aos pobrezinhos, né? O Messias, o Salvador, chegou. E a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. Quer dizer, isso foi a prova visível da presença do Eterno, que apareceu primeiro na sarça diante de Moisés, e depois na coluna de fogo e na nuvem, que os orientou pelo deserto, e depois no tabernáculo e no templo. Então essas são as aparições mais contundentes, né, da Bíblia. E o anjo lhes disse, não temais, que eles ficaram com medo, né? Vira aquele esplendor, aquele negócio, ficaram com medo. Não temais, porque esse aqui que vos trago novas de grande alegria. Trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Inclui todas as raças, todo mundo, para todo mundo. Jesus, o nascimento de Jesus, que coisa linda, né? Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia! Aleluia! Esse bebê não se tornaria rei e salvador. Esse bebê não se tornaria rei e salvador. Ele nasceu rei e salvador. Ele não se tornaria, ele não foi colocado com sucessão de nada, não. Ele já nasceu rei e salvador. Que coisa maravilhosa, né? Isso vos será por sinal. Achareis o menino envolvido em panos e deitado numa manjedoura. Olha aí. Então já deu a dica para eles. Vocês vão achar ele lá desse jeito. Para que prove que aqui quem fala é Deus. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo, misericórdia. Imagina a cara desse... Imagina a cena que os pastores ficaram, né? Vamos lá. Muitos outros anjos estiveram com o anjo que falou com os pastores. Mas nesse momento os pastores puderam vê-los também. Isso apresenta os anjos louvando a Deus por ter enviado o Redentor. Se eles o louvaram, certamente nós também temos que louvá-lo. Lógico que os anjos louvam o Senhor Jesus, Filho de Deus, primogênito, Filho unigênito, aliás, né? Primogênito foi de Maria, unigênito, que é um Filho de Deus, tá? 14. Glória a Deus nas alturas, eles louvavam. Paz na terra. Boa vontade para com os homens.
Jesus é essa paz. Durante seus cerca de 33 anos de vida nessa terra, o Império Romano desfrutou de relativa paz. Isso aconteceu porque o príncipe da paz estava aqui. A paz não voltará até que Jesus retorne. É isso aí, gente. Glória a Deus. E aconteceu o quê? Ausentando-se deles os anjos para o céu, os pastores disseram uns para os outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. Então revela aqui das maiores honras em toda a história humana. O Senhor enviaria anjos apenas a esses pastores humildes, excluindo todos os outros, os reis, os famosos. Não, Jesus veio para os pequeninos, glória a Deus. E foram apressadamente e acharam Maria e José. Significa que tiveram que procurar durante certo tempo. E o menino deitado na manjedoura. Acharam lá. E vendo, deve ter sido traduzido. Enquanto eles ouviram, né, os olhos deles foram os primeiros a ver Jesus depois de seu nascimento, além de seu padrasto e sua mãe, além de José. Divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Vamos ver aqui. Eles foram os primeiros pregadores a proclamar seu nascimento com Maria Madalena e foi a primeira a proclamar sua ressurreição. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Então eles saíram falando: glória a Deus, o Messias nasceu, o Salvador nasceu. Glória a Deus por isso. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Significa que pensava nelas constantemente e não é de admirar. E voltaram os pastores a seus rebanhos, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Isso revela de que esses homens verdadeiramente conheciam a Deus. Portanto, essa é no mínimo uma das razões pelas quais os anjos lhe apareceram. Pessoas tementes a Deus, né? Tementes, pastores humildes, tementes a Deus. Vamos lá. A escolha do nome. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, isso era de acordo com a lei de Moisés, e dito que o sangue não coagulava adequadamente antes que a criança tivesse 8 dias. Foi-lhe dado o nome Jesus, que significa Salvador, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido de Maria da Luz. Que linda, gente. Que lindo, que lindo, que lindo. Aí vem depois aqui a apresentação de Jesus, a profecia de Simeão, né? Já reconheceu logo. Gente, das controvérsias, dos estudos bíblicos, de teorias, de teólogos e tudo mais, nós temos o quê? Nós temos que prestar atenção no seguinte, que esse foi o dia mais importante que eu vejo, que é o nascimento de Jesus. O que o Antigo Testamento vinha trazendo para nós aqui, já referências indicando o nascimento do Messias, aconteceu nesse dia. Tá? Crendo ou não que foi no dia 25, prestem atenção, eu não creio, tá? Até pelos estudos que eu já fiz, ou pelo que eu já vi, né? A coisa, eu não creio, tá? Não creio que seja nisso. Mas, como diz aqui, né?
Jesus tinha irmãos, Maria, como a Igreja Católica prega, nós estamos pregando contra a Igreja Católica, mas é o seguinte, então temos que refutar e dizer a verdade. Jesus tinha sim irmãos, tinha irmãs, tá? Então Jesus foi o primogênito, o filho sim, primeiro filho dela, entenderam? Então não tem como, né? Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, pois era costume, ó, como diz aqui, ó, era costume tirarem os rebanhos depois da Páscoa, que era em abril, e depois guardar para que ficassem fora até a primeira chuva, em outubro ou novembro. Então os pastores estavam lá. Então foi nesse período, tá? Nesse período que os pastores estavam cuidando dos rebanhos. Então eles ficavam nesse período, de abril a novembro, outubro a novembro, que eram as primeiras chuvas, que os pastores ficavam fora. Então nesse período, nesse inteirinho, né, que Jesus nasceu, tá? Então os pastores já estavam na lida nos campos já tinham saído depois de abril até outubro ou novembro. Não há data exata, não foi achado nada de contexto histórico, mas o que nós temos que ver o que seguir foi o maior acontecimento da história, nascimento do Messias. Judeus não acreditam que o Messias veio ainda, o Messias deles, eles creem que não, mas nós como cristãos, sim, acreditamos que Jesus já veio e ficou entre nós e morreu na cruz por mim e por você, pelos nossos pecados. O Redentor veio, o Messias já veio, já nasceu e morreu na cruz por mim e por você. Quando ele disse, está consumado, foi concluído, a vitória cessou ali. Contra a morte, contra o inferno, contra Satanás, pelos nossos pecados. Destituída estava a humanidade, mas Jesus foi lá. E hoje nós estamos debaixo da graça e misericórdia, graças à morte e à ressurreição de Jesus Cristo, porque ele vive. Como diz no louvor, eu gosto muito desse louvor. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus, aleluia, ele vive, ele vive. E esse foi o vídeo de hoje. Deus abençoe sua vida, uma boa confraternização para todos, paz, saúde e harmonia, né? Deus abençoe mesmo. Não sou contra o Natal, contra a festa do Natal. É até um momento bom para a gente falar de Jesus, né? Aproveitar o Natal, estar no meio da família, falar do amor de Cristo, pregar e evangelizar, tá? Mas não é o nascimento de Jesus. Fique bem claro para os cristãos, os protestantes. A Igreja Católica acha que é, nós protestantes não, tá bom? É isso aí. Ficou até o final desse vídeo. Deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, comentem, vem fazer parte da nossa comunidade cristã Missão Atalaia, pregando o verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor. Descrição do vídeo, chave Pix. Primeiro comentário fixado, chave Pix para o nosso projeto social. Infelizmente não conseguimos angariar fundos para fazer o Natal mais feliz de algumas famílias. Mas Deus proverá na nossa vida e nós continuamos orando para que o Senhor derrame suas bênçãos e dê ferramentas necessárias para nós tocarmos nosso projeto, né? Projeto social. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom Natal!